A história ocidental é ordenada de modo positivista, linear, rumo ao progresso. Pensando nas teorias de constituição epidêmica, que marcam as percepções diante de enfermidades, pode-se percorrer uma linha contínua e afirmar que civilizações arcaicas, inseguras em relação ao cosmos, realizavam sacrifícios humanos aos deuses. Que na Grécia Antiga, tentativas de explicação racional da doença constituíram a physis, postura que recusava antigas concepções punitivistas divinas. Que na Idade Moderna, em radical distinção à concepção de physis, a doença seria um objeto dominável e canalizável, compreendida por um pensamento racional mecanicista. E por fim, que na contemporaneidade, a agência humana e o triunfalismo da medicina ganham centralidade. A análise da obra Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, datada de 1722, permite questionar a retórica linear progressista da história, pois eventos catastróficos como a epidemia de peste londrina e a atual pandemia de coronavírus, dadas suas espantosas similaridades, dotam a história de repetições e retrocessos, constituindo-a mais de forma circular que linear. Afinal, o que faz com que, apesar de inúmeros avanços científicos e das promessas do iluminismo, a sociedade ainda conduza a doença às suas piores consequências? Um Diário do Ano da Peste figura como diário pertencente a uma testemunha da Grande Peste de Londres, ocorrida no ano de 1665. O narrador, um comerciante local, oscila entre o convencimento estatístico, com a apresentação de gráficos e boletins de mortalidade, e o apelo sentimental, com a exposição de seu estado psicológico. É nessa exposição subjetiva que a personagem encarna uma resposta crítica, um retrato de reações sociais que encontram paralelos ao longo da história, como o esforço de negação, a empreitada culpabilizadora pela origem da doença e a proliferação de especulações conspiratórias. O romance aborda ainda problemas que persistem em epidemias contemporâneas e que foram analisados neste projeto de iniciação científica. O preconceito das pessoas em relação aos infectados, a busca por curas mágicas e ou milagrosas, o extermínio de animais domésticos, a determinação governamental da quarentena, a adoção de medidas de higienização, a falta de acesso a tratamentos médicos eficazes, a crise econômica e o desemprego. A continuidade de dadas posições é facilmente identificada na atual pandemia de coronavírus, marcada pela culpabilização de pacientes portadores do patógeno, pela desigualdade dos privilégios de sobrevivência e pela propagação de discursos xenofóbicos e racistas direcionados à China, aos chineses e a seus hábitos alimentares. O trabalho em questão observa, por outro lado, contrassensos no prosseguimento de certos comportamentos. Afinal, diferentemente da ineficiência de aparelhagens técnicas da modernidade ou da submissão ao desconhecido em tempos remotos, a disposição de aparato científico na contemporaneidade fornece-nos a habilidade de antever e de atuar conforme a compreensão de que crises geradas por agentes patógenos não são catástrofes míticas. Diante desse quadro, a análise de crises sanitárias como a de Defoe permitiu a compreensão de que a primeira resposta das instituições governamentais é a negação da doença, o que traz à tona a conflituosa relação entre ser humano, natureza e poder. Quando a concretude da epidemia torna-se inegável, a adesão comum a medidas autoritárias, por conseguinte, é marcada por barreiras a determinadas nacionalidades, situando-as como portadoras de valores que ameaçam a integridade do primeiro mundo. Tais práticas encontram-se apoiadas pelo discurso militarista e pelas metáforas bélicas empregadas na descrição de enfermidades modernas. Como resultado, as consequências terríveis da doença afetam segmentos sociais específicos, sob regimes de necropolítica. Tal núcleo memorialístico fundamenta as heranças de um imaginário epidemiológico recorrente, abordado no embasamento teórico composto por 16 obras que fundamentam este vídeo e o artigo científico. Com o intuito de traçar relações entre o contexto narrativo e a vigente pandemia de coronavírus na conjuntura brasileira, consultaram-se também pesquisas epidemiológicas e notícias em sites oficiais. Por fim, para uma visão da recepção crítica do livro de Daniel Defoe e suas reatualizações no cenário contemporâneo, consultaram-se reedições do exemplar. Na obra de Defoe, guiadas pela ideia de destino inevitável, a população londrina sucumbiu nas grandes valas dos campos de sepultamento. Igualmente, a crença da agência humana, que vigora a moderna militarização da saúde, resulta em milhares de vítimas. Não tomando-se como triunfante ou intransponível, fase final de uma cadeia linear evolutiva, caberá à conduta social contemporânea, diante da eclosão de enfermidades letais, não conduzir-se a esforços autodestrutivos, tampouco a inevitabilidade catastrófica. Para tanto, não deve abster-se das metáforas. Pelo contrário, é a partir da renovação do universo simbólico da doença que torna-se possível conferir aos esforços sanitários, contrariamente ao direito soberano da morte, o esforço irrevogável de preservação da vida.